Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Muito bom dia para você de toda a região ligado no Meio-Dia Paraná. Começando hoje com imagens de Apucarana, céu cinzento por lá, sol não apareceu, temperatura de 19 graus na Cidade Alta. Agora, Norte Pioneiro, com Santo Antônio da Platina marcando presença, céu encoberto também e temperatura de 22 graus. Aqui em Londrina, esse céu com muitas nuvens, mas ainda sem aquela chuva prevista para essa terça-feira. Em Londrina, 21 graus. Muito bom dia para você. É daqui de Londrina que você confere a partir de agora, ao vivo, as principais notícias dessa terça-feira. Começando com um dos destaques da nossa Mônica Dal. Boa terça-feira para você. Oi, Alberto. Boa terça-feira para você, também para todos. Nós vamos falar da conclusão das investigações sobre uma gata que desapareceu na cidade de Uraí. Nós contamos aqui no Meio-Dia Paraná que a gatinha Michele, que é de uma criança de apenas 8 anos, moradora da cidade, tinha desaparecido e câmeras de segurança flagraram um vizinho ali do bairro pegando esse animal, colocando no carro e depois levando para longe. Nós conversamos com o delegado responsável por essa investigação e daqui a pouco vamos trazer mais detalhes aqui no Meio-Dia Paraná. Já a Mônica vai falar também do impasse na reforma do Moningão, ali dos problemas do piso, foi trocado recentemente, mas tem várias irregularidades por lá e a empresa responsável diz que não vai fazer reparos, que a culpa é da prefeitura que não está fazendo a manutenção correta. Já as entrevistas para você. Do Moningão, vamos ao vivo para a Zona Norte, para uma praça que é alvo de questionamentos de telespectadores. É onde está a Catherine Tanã. Boa terça-feira também. Obrigada, Alberto. Boa terça-feira para você, para todo mundo que está ligadinho aqui no Meio-Dia Paraná. A gente está falando aqui do Milton Gavete. Há várias praças aqui ao longo da Avenida Curitiba. A gente está em uma delas. Por quê? Telespectadores mandaram mensagem questionando o corte de várias árvores nesse local. E olha, pelo que deu para sentir até agora entre os moradores, as opiniões se dividem. Tem gente que está reclamando, achando ruim, e tem gente concordando com o corte. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes e o motivo de 9 árvores terem sido cortadas aqui esta semana. Já. E a Zona Norte também marcando presença ao vivo no nosso Meio-Dia Paraná. Nessa edição tem ainda o resultado da fiscalização do PROCON em postos de combustíveis. Teve multas aplicadas contra empresários que não baixaram o valor da gasolina. O aumento na venda de motos tem fila de espera para a entrega de alguns modelos. E como estão as investigações e as medidas de segurança após o ataque a um colégio de Cambé? A invasão à escola Helena Collodi completa um mês amanhã. Aquelas pessoas que efetivamente participaram, que estiveram ali envolvidas, já foram indiciadas e estão respondendo pelos fatos agora nessa denúncia ofertada pelo Ministério Público. Tem ainda a invasão de um mercado. Bandidos foram bastante agressivos com os funcionários, tudo gravado por câmeras de segurança. E mais um acidente em pedágio desativado nas estradas do Paraná. Ao vivo agora, a BR-376, no trecho que corta o norte do estado, mais precisamente em Apucarana. Você que está pegando a estrada sentido a Curitiba, as praias, tem 2 pontos de lentidão. Um em Ortigueira, devido a um acidente. Outro em Imbaú, devido à queda de barreiras. Já trago as atualizações para você. Agora, 11h53, é você muito bem informado a partir de agora, em mais essa edição do Meio-Dia Paraná.
Meio-Dia Paraná tem acompanhado alguns problemas no piso do Moringão. O ginásio foi reformado recentemente, uma reforma que custou mais de 7 milhões de reais e sofreu vários atrasos. Visualmente ficou bonito, mas tem problemas por lá e tem novidade. A empresa responsável pela troca do piso disse que não é responsável pelos reparos. A Mônica já está chegando com as primeiras informações. Ela que está ali na Gomes Carneiro, essa rua pertinho do Moringão, nos fundos do ginásio Moringão. Diga aí, Mônica. É isso, Alberto. Agora estamos aqui do lado de fora, mas ao longo da manhã, eu e o Alceu Nascimento atestamos esses problemas que aconteceram no piso ali da quadra do Moringão. A gente sabe que por aqui todo o material é novo, o Moringão foi reinaugurado no mês de maio, foi uma obra bastante cara que ultrapassou os 7 milhões de reais. Agora estamos aqui no mês de julho e vários problemas estão aparecendo. Falando então de como isso está sendo resolvido ou não resolvido, né? Porque há um impasse. A prefeitura, inicialmente, por conta desses vários problemas no piso, ondulações, também alguns buracos, notificou a empresa responsável pela obra para que eles resolvessem esse problema. Só que agora a empresa contranotificou a Prefeitura de Londrina, isso mesmo, dizendo então que a culpa não é deles, que na verdade a Prefeitura de Londrina fez uma má conservação desse piso. Ainda de acordo com o advogado dessa empresa, que é a Exlan, eles disseram o seguinte, então, que depois de um grande show que houve aqui no ginásio Moringão, a prefeitura, os funcionários, na verdade, da limpeza, teriam jogado água nesse piso. E isso não pode ocorrer. Então, essa quantidade de umidade fez com que o piso começasse a se soltar e essas ondulações também aparecessem. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, entrevistas com o presidente da FEL, o Marcelo Guido, também com o advogado da empresa e falando um pouco a respeito desse impasse e também destacando essa contranotificação, porque lá a empresa expressa exatamente o que na visão deles aconteceu. A gente tem um trecho de um vídeo que foi enviado pelo advogado da empresa que fala exatamente onde está ocorrendo essa umidade. A gente vai perceber no vídeo que eles retiram um pedaço desse piso e embaixo eles apontam essa umidade. Vamos acompanhar e daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem completa, os detalhes sobre essa situação. A umidade na quadra é muito úmido. Isso aqui é pura água. E é um lado que é mais afetado, esse lado ali que chegou a estourar a parede. Isso é pura umidade. Tem uma outra placa também, muita umidade, tá cheirando mofo. Acho na hora de limpar e esmoiar isso aqui, ó. Até os barrotes. Olha a mofar aqui, ó. Isso tá mofo, molhado. Então tem que ver o que aconteceu na limpeza deles aqui. Daqui a pouco a Mônica volta com mais informações ao vivo, com as explicações tanto por parte da Prefeitura quanto da empresa responsável pela reforma do Moringão. E também como fica a questão da segurança. Afinal, com esses problemas no piso, atividades esportivas vão continuar normalmente no Moringão? Já já a gente conta para você. Um caminhão bateu contra a praça de pedágio desativada da BR-277 em São Luís do Purunã no começo da manhã de hoje. A batida foi ali por volta das 5 da madrugada, no sentido de Curitiba a Ponta Grossa, vindo então para o norte do Paraná. A imagem chama a atenção até porque o caminhão foi parar perto de um dos guichês desativados. O tanque de combustíveis ficou amassado. O trânsito não chegou a ser interditado, mas com o acidente e a neblina de hoje cedo, ali nessa região de Serra, o movimento ficou mais lento nesse ponto da BR-277. O caminhoneiro não se feriu e nesse ponto da rodovia o tráfego agora já está normalizado. No entanto, temos pontos de bloqueio em Imbaú, está aqui, em Imbaú, devido a uma queda de barreira. Já já eu trago informações da queda de barreiras, mas há outro ponto de bloqueio e lentidão agora em Ortigueira. Olha só, essa parte em vermelho e também em laranja é o congestionamento por lá ao longo de vários quilômetros da BR-376 em Ortigueira. O motivo é um acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete. A nossa equipe está apurando a gravidade do acidente, se teve feridos e a gente vai atualizando ao longo do Meio-Dia Paraná. Mas já fica essa informação de lentidão devido a mais um acidente na BR-376, dessa vez na altura de Ortigueira.
Serão destruídas hoje à tarde as 2 toneladas de maconha apreendidas no domingo aqui na nossa região, na BR-369 em Cambé. Uma operação foi montada para o transporte e incineração da droga nas próximas horas. Catulin Tanã, por que dessa rapidez toda na destruição dessa maconha apreendida aí, dessas mais de 2 toneladas de maconha? Alberto, primeiro que é muita droga e falta espaço dentro dos prédios públicos para colocar esse tipo de produto. Além disso, eles não têm qualquer utilidade, então eles roubam um espaço que pode ser utilizado para outra coisa dentro desses prédios, no caso do prédio da Polícia Federal de Londrina. E um outro motivo é porque mesmo que essa droga seja apreendida, ela continua tendo valor. Então essa queima é importante o mais rápido possível para evitar crimes de furto e roubo dessa droga, ainda que ela esteja apreendida. A gente está falando de 2.100 quilos de maconha que foram retirados de um caminhão que deveria estar transportando apenas carne de porco. Ontem vocês acompanharam essas informações em detalhes aqui no Meio Dia Paraná. Junto com as drogas, a polícia também apreendeu 82 armas de fogo, fuzil e pistola. Agora, sobre essa queima, rapidamente, só para a gente finalizar, a queima vai acontecer hoje à tarde na cidade de Rolândia, sob inclusive acompanhamento de uma equipe da Vigilância Sanitária e, claro, também de policiais, já que essa apreensão foi feita em conjunto, Polícia Federal, Polícia Militar e uma equipe da Receita Federal aqui de Londrina. Sobre as armas, também está programada a destruição dessas armas, mas ainda não há data para que isso aconteça. Inclusive, de acordo com a Polícia Federal, como é uma quantidade grande, vai precisar tudo ser periciado e vai demandar um tempo maior do que o normal, justamente porque são 82 armas de fogo. São armas com numeração raspada e a regra é que sejam destruídas. Inclusive, a Polícia Federal informou que em algumas situações acaba de que alguma força de segurança solicita o uso dessas armas, mas como elas estão com a numeração raspada e estão fora do padrão das armas utilizadas pelas forças de segurança, em regra, vão para a destruição, mas ainda sem data. A Polícia Federal informou ainda que os responsáveis pelas empresas, tanto pela empresa da carne e também a empresa do frete, daquele caminhão que foi apreendido, eles ainda não foram ouvidos e ainda não há uma data para que isso aconteça. Mas ontem, em entrevista, o delegado deixou claro que eles também vão ser ouvidos para entender exatamente tudo o que aconteceu. O motorista foi ouvido, ficou em silêncio e agora só deve ser ouvido perante o juiz. Ontem, a carne toda foi retirada do caminhão, colocada em outra e levada de volta para a indústria em Assis Chateaubriand. Com relação ao motorista de 29 anos que foi preso em flagrante, ele foi levado da sede da Polícia Federal para o antigo 4º Distrito Policial. Fica à disposição ali do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário. Inclusive, ontem mesmo, a prisão dele em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A Polícia Federal informou ainda que a perícia no veículo, no caminhão, deve ser feita em, no máximo, 15 dias. Lembrando que o delegado disse que vai ser bastante importante se eles encontrarem um rastreador desse caminhão, até para entender exatamente o caminho feito por esse motorista, já que ele carregou a carne em um local e carregou as armas e a droga em uma outra cidade, tudo na região oeste do nosso estado, perto da fronteira com o Paraguai. Alberto, a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos dessa grande apreensão que aconteceu na BR-369 em Cambé nesse domingo. Obrigado, Catulin. Nesse caso aí você viu que tanto a droga será destruída, as armas também serão depois eliminadas, porque não tem o que se aproveitar. Mas tem outros casos em que as apreensões acabam tendo uma destinação muito nobre. A Receita Federal, por exemplo, a Receita Federal aqui de Londrina, destinou mais de 1.500 peças de roupas de frio para a assistência social da nossa cidade. Esse material foi apreendido em operações contra o contrabando e o descaminho. Descaminho, que é quando mercadorias entram de forma irregular, sem o pagamento de impostos. Foram apreensões aqui na nossa região. O valor dessas roupas é de cerca de R$250 mil. As roupas foram repassadas à Secretaria de Assistência Social, que afirmou que vai enviar essas peças para entidades já cadastradas pela Prefeitura. É material de apreensão que será usado agora para ajudar muita gente aí que tanto precisa nessa época de frio. E câmeras registraram um assalto a um mercado. Foi ontem à noite num bairro de Medianeira. 2 homens armados entraram no mercado e anunciaram o roubo. Eles renderam os funcionários e começaram a revirar o caixa.
foram agressivos em diversos momentos. Eles fugiram em poucos minutos, levando o dinheiro que estava nos caixas. A polícia disse que já conseguiu identificar os assaltantes, mas que eles ainda não foram localizados. 12h mais 3 minutos agora. Foi concluído o inquérito que apura o sumiço de um gato em Uraí. O momento em que o animal era levado embora foi gravado por uma câmera. A Mônica acompanha essa história desde o começo e agora traz o resultado, a conclusão da investigação. Perguntar primeiro também sobre o gato, né? Afinal, apareceu alguma pista dele, Mônica? Pois é, Alberto, infelizmente essa gatinha ainda não apareceu. Para a gente relembrar um pouco o que ocorreu no início desse mês, a gatinha, que tinha o nome de Michele, era de uma criança de 8 anos, lá da cidade de Uraí, e ela ficava em frente ao restaurante da família. Até que um dia ela desapareceu. E aí a Carla, né, que é a mãe da Heloísa, que é dona dessa gatinha, ela foi verificar no sistema de segurança do restaurante e viu que um homem pegou o animal, colocou dentro do carro e depois saiu dali. Ela até conversou com esse homem, que justificou para ela que teria feito isso porque essa gatinha estava invadindo o quintal dos pais dele. Só que aí a situação ficou muito complicada. Claro que essa família iniciou as buscas por essa gatinha, mas até agora ela não foi localizada. Nós também tínhamos falado que esse caso tinha virado de polícia, que a família registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil iniciou uma investigação. Agora, esse inquérito foi concluído e a gente conversou com o delegado de Uraí, o Fernando Carvalho, que falou a respeito dessa situação, desse crime que foi cometido contra o animal. Ele usou o direito de permanecer em silêncio. No entanto, ele anteriormente havia feito uma postagem numa rede social dele, onde ele esclareceu o motivo pelo qual ele pegou aquele gato, e mencionou que o gato constantemente entrava na residência, defecava, urinava, causava bastante transtorno aos idosos, que residiam ali, pais deles. E por essa razão, segundo a própria postagem que ele fez, não com razão de maltratar ou furtar o animal, ele acabou levando para um lado distante da cidade. O delegado falou inicialmente de que esse homem ficou em silêncio, isso porque ele foi ouvido somente ontem na delegacia de Uraí e ele preferiu ficar calado, mas em uma rede social ele deu ali os motivos para ter feito isso com o animal. O delegado disse que houve então a conclusão dessa investigação, todo o material foi enviado para o Ministério Público e possivelmente esse homem deve ser denunciado por maus tratos, mas não há uma previsão de cadeia para ele, por exemplo. Ainda falando da situação da gatinha, eu conversei com a Carla, que é a dona dessa gatinha, conversei com ela há alguns dias. Ela disse o seguinte, que eles até desistiram, Alberto, de procurar pelo animal, porque possivelmente ela foi levada para um lugar muito distante e não soube voltar. Então, infelizmente, para essa família, essa história teve um final bem triste. É com você. Tá, então, a Mônica, com as atualizações aí desse gatinho desaparecido, essa gatinha aí que até agora não se tem informações. A gente tem entrevista também do delegado falando sobre a conclusão do inquérito e vamos colocar agora para você. É preciso apurar, para saber qual foi a intenção, de quem, principalmente averiguar a intenção, o dolo, da pessoa que pegou o animal, no caso em tela, foi descartado, a intenção do furto. Sobra a possibilidade da ocorrência do delito de maus tratos, animais, tendo visto que ele, em tese, teria abandonado esse animal no local ermo. Importante destacar que embora seja descartado eventualmente aí pelo Ministério Público a prática de crime, isso não impede que a vítima procure a esfera civil para eventual reparação de danos morais, até mesmo materiais. Nesse caso, então, o delegado entendendo que não há crime, mas que a família pode entrar com um pedido de indenização contra o homem que levou o gato embora. 12h mais 8 minutos. Agora, imagens ao vivo de Londrina. A Prefeitura marcou plantões nos 2 próximos sábados para receber quem pretende negociar impostos em atraso. É o Profis, o programa que oferece descontos em juros e multas de tributos municipais.
Para ser atendido de forma presencial nesse plantão, tem que agendar o horário pela internet. São cerca de 200 vagas para cada sábado. Como fazer o agendamento do horário? No nosso site, no G1, tem o link para você fazer o agendamento e todas as regras deste parcelamento, também dessa negociação à vista de impostos em atraso. Quem vai aos supermercados certamente já viu por perto carrinhos deixados em ruas e calçadas nos arredores. Isso é muito frequente. E tem redes que já tiveram dezenas de carrinhos que sumiram, um prejuízo cada vez maior. Ao sair da loja, solicitamos a gentileza de deixar o carrinho de compras em um local acessível. O aviso é para evitar um problema que se tornou comum em Paranavaí. Carrinhos que eram para estar nos corredores dos supermercados estão aos montes espalhados pelas ruas. O Nilson, que mora perto de um supermercado, se incomoda com quem acaba abandonando os carrinhos na frente da casa dele. Sempre o pessoal sai com um carrinho e deixa no portão da minha casa. Isso que atrapalha bastante. Aí o que eu vejo? A pessoa do mercado, algum funcionário tem que se deslocar para ir lá buscar. É um negócio que fica chato pra gente, né? O pessoal pensa que é a gente que deixou, mas não é. O pessoal pega e deixa na frente da casa da gente. Esse supermercado inaugurou há pouco mais de um ano em Paranavaí. Tempo suficiente para identificar o prejuízo com os carrinhos que foram e não voltaram. Aqui, em média, nós estamos com um déficit de 150 a 200 carrinhos no decorrer do período, né, desde a inauguração até o dia de hoje. Tem gente que não tem consciência e acaba levando embora, deixando no meio da rua e acaba atrapalhando, na verdade. Mas dentro do mercado ajuda bastante, mas fora acaba atrapalhando. Essa rede de supermercados em Paranavaí tem 5 lojas. E só nessa unidade no centro, o prejuízo fica em 70 carrinhos por ano. O impacto é maior no que o cliente vai encontrar na loja. Ele chegar e o carrinho que às vezes levou para casa, ele não vai encontrar quando chega aqui. Não vai encontrar às vezes um colaborador porque ele está fazendo a procura desse equipamento. Então o transtorno maior é nesse sentido, dele chegar aqui na loja e não ter por completo o seu atendimento. Uma questão de bom senso também, de empatia com o outro que vai precisar desse carrinho, né? E respeito também com os funcionários dos mercados aí que tem que acabar saindo para recolher, para reaver esses carrinhos aí espalhados, muitas vezes por pontos distantes. É o serviço que está à disposição do consumidor, né? Mas tem que ser usado aí com o devido bom senso. E telespectadores fizeram contato com o Meio Dia Paraná para questionar o corte de árvores em uma praça na zona norte de Londrina. É a sua participação fazendo a diferença aqui no nosso jornalismo, você cada vez mais ajudando a fazer o Meio Dia Paraná. E por aqui, questionamentos não ficam sem respostas. A Catherine Tanã foi deslocada para a zona norte justamente para saber o que está acontecendo por lá, qual a razão da erradicação de tantas árvores, Catherine. Alberto, como a gente sempre fala por aqui, né? Telespectador faz o jornal com a gente, porque é o pessoal que está circulando a cidade, vendo muitas vezes algo que está acontecendo, por onde a nossa equipe não passou e a gente não está ciente. E foi o que aconteceu aqui. Uma pessoa que mora na região viu as árvores começando a ser cortadas uma a uma e já fez menção disso para o Meio Dia Paraná. Tirou foto, mandou mensagem e a localização. E a gente veio até uma das praças que fica aqui na Avenida Curitiba. Qual trecho da avenida que a gente está? Entre a Avenida Roberto Siqueira de Toledo e a Rua Vicente Pereira de Miranda. É um trecho de um quarteirão, mas um quarteirão bastante grande dessa avenida. E aqui no canteiro central, várias árvores estão sendo cortadas. E pelo que a gente notou, até pelo tamanho do tronco, são árvores grandes que foram retiradas daqui. Esse local fica no Milton Gavete, então região norte da cidade. São 3 praças e uma delas, essas árvores estão sendo retiradas. Bom, até para entender o que de fato está acontecendo, a gente fez contato, né, por meio da nossa produtora, a Tati. Ela falou com o pessoal da Secretaria do Ambiente e eles informaram o seguinte, que daqui foram removidas ao todo 9 árvores. Isso depois que a Secretaria fez uma avaliação e aprovou o corte. Corte a pedido de quem? Da Secretaria do Ambiente. A SEMA informou que a Secretaria do Ambiente pretende fazer uma revitalização na Avenida Curitiba e por isso pediu o corte dessas árvores que foram aprovadas pela Secretaria do Ambiente.
Eu, inclusive, fiz contato com o secretário dessa pasta, né, que é a Secretaria de Obras, para entender que revitalização é essa na avenida que exige o corte das árvores. Ele disse que essa revitalização ainda está com um pedido na Secretaria de Orçamento, ali na Secretaria de Gestão, justamente para saber quando deve ser feita aqui na Avenida Curitiba. A gente vai mostrar para vocês a situação que está por aqui. Aqui atrás de mim a gente vê que a árvore foi cortada e eles já cortaram os galhos, né, justamente para que possam ser recolhidos. Um caminhão agora há pouco estava por aqui recolhendo as partes das árvores, né, até para facilitar esse transporte. Tem um pouquinho em cada canto, né, os amontoados aqui nessa praça, justamente para que possa ser carregado. Tanto pedaços de madeira como também os galhos aí menores e mais leves estão sendo levados daqui. A gente conversou agora há pouco com uma moradora. Por quê? Quem mandou a mensagem para a gente não concorda com o corte, né? Justamente quis entender porque, segundo ele, a pessoa que mandou a mensagem, né, esse telespectador, essas árvores já foram podadas recentemente. Ele não entende por que elas estão sendo cortadas. Já moradores que nos receberam aqui quando nós chegamos, 3 moradoras vieram falar o seguinte, que esse corte era importante, porque elas estavam bastante preocupadas já com a existência dessas árvores por alguns motivos. Uma moradora, por exemplo, apontou que essas árvores acabavam juntando, sendo um local propício para morcegos, e isso incomoda bastante os moradores daqui. Outra moradora apontou a questão da sujeira e disse que prefere aqui, nessa praça, outro tipo de árvore, e que ela já viu outras árvores por aqui e acredita que seja necessária essa troca dessas árvores que estavam aqui por árvores mais floridas. Vamos ouvir. Faz a base, acho que de um ano atrás eles veio podar por baixo, que eu pedi para podar, porque era escuro, então tinha mania de parar vândalos, havia fora de hora, e era aconchego dessas pessoas desocupadas. E eu mesma fui na CMTU lá no João Cândido e pedi, fiz um cadastro lá, me cadastrei com meu CPF, pedindo para, se fosse possível, pelo menos para tirar um pouco dos galhos, bastar. Na verdade, uma vez, uma base de um ano atrás, fizeram. Agora eu fiquei muito contente, eu com 73 anos quase, eu gosto muito do capricho. Eu varro isso aqui, limpava, quando dá aqueles vendaval de tempestade, fazia a maior sujeira. Tá aí, então uma pessoa que não concorda, uma outra que concorda, e um outro ponto que a gente ouviu aqui também é que essas árvores acabavam dificultando a iluminação da praça. Como elas fechavam muito aqui, acabava ficando muito escuro, mesmo com a utilização das lâmpadas públicas, as pessoas tinham dificuldade de circular por aqui, porque ficava muito escuro quando anoitecia. Alberto, a gente checou então o que aconteceu e agora a gente só aguarda o retorno da Secretaria de Obras para entender que revitalização é essa que será feita na avenida, que exige o corte de 9 árvores nessa praça, aqui na Avenida Curitiba, no Milton Gavete. De qualquer maneira, abordamos aqui e demos os dois lados, né? Quem concorda, quem não concorda. Agora é entender o que deve ser de fato feito aqui, até para os moradores saberem, né? Se eles vão aprovar essa mudança, essa revitalização, de que maneira deve ficar essa avenida aqui na Zona Norte. Valeu, a gente vai acompanhar, seguir de olho, já tem telespectador participando, o Rogério aqui mandou um recado falando que árvores são cortadas em vários pontos da cidade. Já no Bosque Central, não cortam as árvores e a copa atinge as calçadas e tem toda a sujeirada dos pombos. É uma incoerência total. E você que está ligado no Meio Dia Paraná também pode participar, opinando sobre esse e tantos outros assuntos. A gente vai interagindo pelo aplicativo Você na RPC ao longo aí de mais de 1 hora, sempre de Meio Dia Paraná. A gente vai junto até a 1h05 da tarde. E ainda na edição de hoje, você vai ver: Procon multa postos de combustíveis de Londrina que não reduziram o preço da gasolina. Também a polêmica com o novo piso do Moringão. Tem problemas por lá. É a empresa que instalou o piso diz que a culpa é da prefeitura. Disse que não vai assumir os reparos. E o reforço na segurança de colégios estaduais de Cambé para a volta às aulas após as férias. O ataque com 2 adolescentes mortos completa um mês amanhã. Agora 12h17. A empresa que instalou o novo piso do Moringão está culpando a Fundação de Esportes, um setor da Prefeitura de Londrina, pelos problemas, pela estrutura que está estufando e com algumas partes já se soltando, poucos meses aí após a inauguração.
Para a empresa, houve mau uso do piso, uma manutenção inadequada. A Mônica, hoje cedo, esteve no Moringão, circulou lá pelo piso e agora está ao vivo do lado de fora do ginásio para trazer as explicações da empresa e também da própria Fundação de Esportes. É isso, Alberto. A gente lembra que o Moringão foi reinaugurado no mês de maio e desde aquela época as competições já voltaram para cá. De acordo com a prefeitura, a primeira competição que ocorreu aqui foi um campeonato nacional de futsal. Depois que houve esse campeonato, eles começaram a notar vários problemas. Os principais, essas ondulações. Só que depois das ondulações, a gente também vai acompanhar nas imagens do Alceu que esses pedaços, que compõem ali a quadra do Moringão, eles começaram a se separar. Eles têm divisórias, uma coisa que parece ser bastante perigosa. Houve, então, o passar dos dias e a situação foi piorando cada vez mais. A prefeitura, então, decidiu notificar a empresa responsável pela obra, a Exlan, para que eles resolvessem os problemas estruturais. Essa empresa informou, no entanto, que a culpa desses estragos, na verdade, é da prefeitura, porque quando esse local foi entregue para a prefeitura pronto, essa empresa informou que teria passado uma espécie de cartilha de como conservar esse piso, mas que os funcionários aqui da prefeitura acabaram jogando muita água neste local logo depois que um grande show ocorreu. E aí a empresa fez uma contranotificação. A prefeitura notificou para que eles resolvessem esses problemas e a empresa, discordando, então fez essa contranotificação. A gente tem um destaque aí que mostra também a parte da empresa. Olha só, isto porque o vício no piso apenas se manifestou quando do contato com a água sem o devido cuidado, de modo que não se trata de vício de fabricação ou instalação, pois não existia quando houve a entrega do serviço ou falha de fabricação manifestada após certo tempo de uso, porque o piso estava em perfeito estado até a limpeza realizada pela Fundação de Esportes. O problema relatado no piso se deu diretamente em decorrência do mau uso pela Fundação de Esportes, não tendo a contranotificante qualquer responsabilidade. Isso significa, então, que a empresa se exime da sua responsabilidade e passa esse problema para a Prefeitura de Londrina. Nós conversamos, então, com o presidente da Fundação de Esportes, o Marcelo Oguido, para que ele trouxesse também o seu posicionamento a respeito dessa situação. Ele negou que essa situação tenha a ver com a limpeza que foi feita ou até mesmo com o show que foi realizado aqui. Vamos acompanhar mais detalhes da explicação da Prefeitura de Londrina. São ondulações, a placa subiu e separou, então a madeira trabalhou demais. Então não tem nada a ver com palco, não tem nada a ver com show. Isso aí já aconteceu antes de ter o primeiro show no ginásio Moringão. Quando a gente percebeu já a deformidade em algumas placas, nós já conversamos com a empresa. Na primeira semana já veio, corrigiu com parafusos as placas, Desde então achamos estranho isso. E aí depois veio algumas outras peças fazer ondulações e dar o espaçamento entre uma placa e outra. Então o que nós fizemos? O trabalho da prefeitura é notificar a empresa e oficializar todas as documentações e fazer o trâmite legal. Agora aguardar. Bom, a nossa produtora Tatiane Vieira entrou em contato com os representantes dessa empresa chamada Exlan. E eles destacaram que o trabalho deles se encerrou quando a obra foi entregue. Vamos acompanhar na entrevista do advogado Maurício, que é advogado dessa empresa, a posição deles a respeito desses estragos. Não é problema da quadra, é problema de mau uso. Foi umedecido embaixo da quadra. A quadra, ela chama de piso flutuante. Então, o que acontece? É madeira e essa madeira não pode ter umidade. Aliás, nenhuma madeira pode ter umidade. E o que fizeram? As placas começaram a se soltar e nós mandamos uma equipe técnica para lá para ver o que estava acontecendo. E nós temos vídeos, fotos e tudo isso foi enviado para a prefeitura com um mofo embaixo de umidade. Nós fomos ver o que estava acontecendo, porque como que estava tanta umidade daquele jeito. E aí nós descobrimos que teve um show do Roberto Carlos
e que nesse show eles lavaram todas as arquibancadas e a água escorreu para baixo da quadra. Aí não é culpa da empresa, aí é mau uso, né? Eles não fizeram a conservação, muito embora a empresa forneceu o manual de instruções de como você tem que conservar essa quadra, não fizeram. O presidente da FEL, Marcelo Guido, negou que tenha havido aqui no piso da quadra do Moringão alguma má conservação, que é proibido até mesmo que esses funcionários utilizem água para fazer limpeza. Essa é a informação também repassada pela Fundação de Esportes. Temos um outro trecho do advogado que fala a respeito do que acontece agora, porque a prefeitura notificou essa empresa, diz que a culpa não é da prefeitura, que a própria empresa não teria visto uma situação ali abaixo desse piso, e agora a gente vai acompanhar na entrevista do advogado o que ele tem a dizer a respeito desse processo, o que vai acontecer agora, porque há um impasse. E a verdade é que esse local precisa ser consertado. Vamos acompanhar. Qual que é o procedimento administrativo que vai acontecer? Nós somos notificados pela Secretaria de Esportes, apresentamos a nossa defesa, juntamos todos os Kátia, fotos. A Prefeitura de Londrina entendeu que não, simplesmente disse, olha, nós entendemos que não. Perfeito, nós contra-notificamos novamente e dissemos que sim, que era mau uso. Para nós encerrou por aí, tá? Agora, cabe à Prefeitura de Londrina iniciar um processo administrativo ou não contra a empresa. Se eles iniciarem, nós vamos buscar a defesa disso daí. E caso realmente se verifique alguma penalidade administrativa, aí nós vamos buscar o Poder Judiciário para se anular isso. Essa contra-notificação que o pessoal tem falado aí são respostas, né? A prefeitura vai lá, notifica, a empresa vem com uma contra-notificação, ou seja, com uma resposta aos questionamentos da prefeitura. E, claro, isso aí tem que ser resolvido, até porque a obra foi muito cara, custou mais de 7 milhões de reais e esse piso também não é barato e tem que ser usado de uma forma correta, né? Tem também que ter a manutenção correta. E, Mônica, em meio a tudo isso, com essas irregularidades no piso, atividades esportivas serão mantidas? Temos a devida condição de segurança para os atletas? Pois é, Alberto, não há como não questionar a Fundação de Esportes a respeito disso. Antes de também chamar uma entrevista do Marcelo Guido sobre isso, a gente vai destacar mais imagens dos problemas que encontramos no piso da quadra aqui do Moringão. A gente percebe que há até alguns pedaços que estão se soltando, a gente consegue puxar. Há alguns espaços, né, muito grandes ali nessa quadra. A gente percebe também, o Alceu utilizou uma bola ali para mostrar, né, a bola rolando. Imagine um campeonato ali de futsal, uma competição em que os atletas precisam lidar com essas ondulações. Eu sou leiga, não entendo muito bem a respeito dessa parte de estrutura, mas parece sim que está perigosa essa situação, porque imagine uma competição que há bastante movimento, né, como o futsal mesmo, que os jogadores correm bastante. Se alguém ali tropeçar, pode sim acontecer um acidente sério. Mas, de acordo com o Marcelo Guido, da Fundação de Esportes, isso não vai ocorrer, né? Para ele, o espaço é seguro e as competições vão continuar, assim como os shows que estão agendados por aqui. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista dele. O piso está sendo usado. Nós tivemos a Liga de Futsal Londrinense, tivemos o Paranaense de Vôlei, masculino, feminino, tivemos o futsal feminino. Os eventos estão acontecendo, a gente continua com a agenda do Moringão, inclusive de shows. Não considera um local inseguro para receber competição? Não, ele não tem nem problema nenhum. Já falei com representantes do futsal, então a gente consegue, principalmente o futsal, né, que é a parte que mais levantou é na parte do gol. Então, por enquanto, não teria problema. Bom, a gente reforça algumas informações a respeito dessa reforma que começou em 2019, tinha várias promessas de ser rápida, a gente sabe que isso não ocorreu, acompanhamos de perto aqui ao longo dos anos a situação dos aditivos, também do dinheiro que Travou o sinal da Mônica ali, mas ela comentava justamente isso, né? Que foi um investimento bem alto, essa obra começou em 2019, sofreu paralisações, troca de empreiteira, o valor total passou dos 7 milhões de reais e é necessário que tenhamos aí um material de qualidade, com a devida segurança para os atletas e de agora em diante também a correta manutenção.
gente vai acompanhar aí o que vai ser feito efetivamente, se a empresa terá que fazer os reparos ou se é mais um custo aí que vai ficar para a própria prefeitura para fazer essas correções e deixar o piso de forma correta, adequada e também segura. Nossos telespectadores também estão participando, comentando estes e outros assuntos do Meio Dia Paraná. Acho que está aqui para cima a mensagem do Moringão. Recado da Silvia Júlia Mota Carvalho, dizendo que está inconformada com o que está acontecendo com o piso do Moringão. Uma obra caríssima, tanto tempo sem poder usar esse espaço, não é possível que a administração deixe de limpar como disseram que foi limpo. Deixe de fazer, no caso aí, a limpeza correta, a manutenção correta desse piso para que ele não seja danificado, como mostraram as imagens. Já o Sidney de Cornélio está comentando a reportagem sobre as pessoas que pegam carrinhos do mercado, vão levando para casa com os produtos e depois abandonam os carrinhos nas ruas. Que isso é uma falta de empatia com quem trabalha nos supermercados. Deixam longe demais. Não custa nada levar de volta. Aqui em Cornélio Procópio também acontece muito. Empatia zero. Eu moro aqui perto da Avenida Maringá, há umas 4, 5 quadras de mercado. E tem dias que tem carrinhos ali perto da minha casa. Ou seja, a pessoa leva o carrinho 4, 5 quadras, abandona por lá, não tem o comprometimento de levar embora depois. Mensagens também com fotos do Maurício Alves, mostrando agora o sol nascendo na zona oeste de Londrina, enquadrando aí a torre também da nossa RPC. E abaixo, Cláudia Silva, dando bom dia para a nossa equipe, com imagens do começo desta terça-feira, com o sol surgindo em meio a muitas nuvens lá em Andirá. Nessa quarta-feira, o ataque ao Colégio Helena Collodi de Cambé vai completar um mês. Meio Dia Paraná conversou com o promotor responsável pelos processos criminais e também foi conferir as novidades que estão sendo preparadas para reforçar a segurança após as férias agora do mês de julho. Quando recomeçar a aula no segundo semestre, dia 24, os alunos da Rede Estadual de Ensino de Cambé devem encontrar novidades nas escolas. De acordo com Jéssica Pierre, chefe do Núcleo Regional de Educação, está sendo concluída a implementação em todas as escolas estaduais de Cambé do sistema de videomonitoramento e de totens de segurança que, acionados por botões, fazem soar um alarme na escola e em uma central. Para monitorar esta central, o Núcleo Regional informou que foi contratada uma empresa do Mato Grosso do Sul. Também haverá um motociclista em rondas diárias ao redor dos colégios. São novas ações que pretendem dar mais segurança à comunidade escolar. Amanhã, o ataque na Escola Estadual Helena Collodi completa um mês. No dia 19 de junho, no início da manhã, Carolina Verri e Luan Augusto foram baleados no pátio do colégio. Ela morreu na hora, ele no dia seguinte. O atirador, um ex-aluno, foi imobilizado ainda dentro do colégio por um cidadão que ouviu os disparos e entrou na escola. O assassino, de 21 anos, foi preso e encontrado morto 2 dias depois dentro da cela na Casa de Custódia de Londrina. 5 homens foram detidos suspeitos de envolvimento com o atirador. 3 deles viraram réus no processo. Vão responder pelos 2 homicídios duplamente qualificados, por motivo torpe e por dificultar a defesa das vítimas, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão para cada um dos crimes. Ainda não há data para o julgamento. O Ministério Público acompanhou desde o início as investigações realizadas pela Polícia Civil. A polícia foi muito hábil em identificar rapidamente as pessoas que estavam envolvidas nesse crime. Continuam sendo realizadas outras investigações, a realização de algumas perícias ainda que não foram concluídas, né? E o que depender tanto dos órgãos de segurança como do Ministério Público, nós vamos adotar todas as providências necessárias para que todas as pessoas que tiverem qualquer participação nesse atentado sejam devidamente responsabilizadas. Sobre os outros 2 homens que estão presos, o promotor responsável pelo caso confirmou o que a polícia já havia apontado. Eles foram investigados por terem vendido as armas e munições, mas não sabiam que elas seriam usadas em um ataque dentro de uma escola. As investigações realizadas pela Polícia Civil demonstraram que esses 2 indivíduos não tiveram participação nos homicídios praticados em Cambé e também não possuíam nenhum vínculo anterior com o executor dos crimes. Então, portanto, o processo foi desmembrado em relação a esses 2 indivíduos
e eles responderão por porte ilegal, por venda ilegal de arma de fogo na comarca, no Foro Regional de Rolândia, onde os fatos aconteceram. Amanhã será celebrada uma missa de 1 mês pelo falecimento dos jovens. Começa às 7h30 da noite na paróquia São José Operário, no Jardim Leonor, em Londrina. Isso nos honra, né? Saber que 2 meninos estão fazendo toda essa revolução. Isso prova que o sangue deles não foi derramado em vão. Orando, pedindo a Deus e as homenagens, os abraços, uma palavra ali, isso vai nos fortificando. E também em Cambé terá missa amanhã de 1 mês do falecimento da Caroline e do Luan. Será celebrada na Igreja Matriz, que é a paróquia Santo Antônio, bem no centro de Cambé, às 7h30 da noite dessa quarta-feira. Agora, 12h35, vou fazer um novo contato com a Mônica Dal, que está ali perto do Moringão, até porque ela tem acompanhado os trabalhos na ativação, preparação de novos totens de segurança. E agora, ao vivo, tem movimentação por aí, Mônica. É isso, Alberto, os trabalhos estão avançando, né, pelo que a gente está acompanhando. O seu vai se aproximar ali para mostrar o trabalho dos meninos, né, porque agora está ocorrendo essa fase de adesivação desses totens. A gente está aqui bem em frente ao Moringão, né, perto do Zerão. Esse daqui é um dos 8 equipamentos que estão previstos para serem instalados pela Prefeitura. Vocês estão vendo ali que eles estão colocando essa parte da frente, tem aquela indicação para o botão, né, que eles costumam chamar ali do botão de emergência, e eles vão colocar na parte de trás também. E olha só, ainda a respeito desses equipamentos, eles ainda vão adesivar outros 2 no período da tarde. Há um novo que foi colocado ali no fim da Avenida Maringá, já quase chegando na Gleba Palhano, só que aqueles outros que mostramos na semana passada aqui no Meio-Dia Paraná, um que fica no Bosque e o outro que fica na Praça da Bandeira, esses também já estão prontos para uso. Estamos, ao longo dos dias, questionando a Prefeitura de Londrina para saber exatamente quando esses equipamentos vão funcionar. Ainda não temos uma resposta sobre isso, mas o que a gente vem acompanhando, né, Alberto, é que os equipamentos estão sendo colocados. Na semana passada a gente viu alguns que ainda estavam bem crus, né, não havia nem como se aproximar, porque essas estruturas estavam bem deficientes. Agora a gente percebe que eles já estão recebendo esses adesivos e logo a gente volta aqui para falar também da ativação desses equipamentos. Tá ok, Mônica sempre de olho aí, né, atenta nessas situações aí mexendo com a nossa cidade e tendo a ativação, você vai conferir também aqui no Meio-Dia Paraná. Valeu, Mônica! Agora, 12h37, dá uma olhada ao vivo no tempo, nessa terça-feira um tanto cinzenta aqui no norte do estado, muitas nuvens, o sol até apareceu no começo da manhã, mas sem toda aquela intensidade a qual o londrinense, o morador aqui do norte do Paraná, está acostumado. E, pelo jeito, vai continuar assim ao longo da tarde também. Ao vivo agora, imagens de Cianorte, que está também com o céu encoberto nessa tarde de terça-feira, comecinho de tarde de terça-feira. Londrina, a tela do Meio-Dia Paraná, com esse céu aí com muitas nuvens e tem possibilidade ainda de chuva para as próximas horas. Sobre a chuva, eu já falo na sequência, antes lembrar que esse 18 de julho é a data típica que muita gente não esquece. Nesse mesmo dia, lá em 1975, a geada negra destruiu plantações de café que garantiam renda, emprego e desenvolvimento para o norte do Paraná. Milhares de pés de café foram erradicados ao longo daquele ano após os estragos da geada. A produtividade ficou comprometida e a economia regional transformada para sempre. São exatos hoje 48 anos da geada negra aqui no norte do Paraná. De volta às informações do tempo hoje, o estado inteiro com possibilidade de chuva ao longo da tarde, mais ao sul e ao leste, perto de Curitiba e Ponta Grossa, com possibilidade até de chuva um pouco mais intensa, com temporais. Aqui no norte do estado, será aquela chuva mansa, espaçada e sem ventos fortes, de acordo com a meteorologia. Com essa instabilidade, as temperaturas nem sobem tanto nas próximas horas, chegando a, no máximo, 21 graus em Rolândia, 22 Apucarana e Cornélio Procópio, 23 em Jacarezinho e Bandeirantes, com a máxima prevista de 25 graus. Aqui em Londrina, possibilidade de chuva a qualquer momento ao longo da tarde e à noite, com máxima prevista, indicada aqui de 23 graus à tarde e de 20 graus à noite.
A gente vai agora para o intervalo e, na sequência, você vai ver a conclusão de investigações do PROCON em relação ao preço dos combustíveis em Londrina. Postos que não baixaram o valor da gasolina estão sendo multados. Tem também o aumento na venda de motos novas. Tem revendedora com fila de espera de mais de 2 meses para entregar essas motos. É depois do intervalo, aqui no Meio Dia Paraná. O PROCON multou postos de combustíveis de Londrina por irregularidades nos preços após as reduções anunciadas pela Petrobras. Esses postos, segundo o PROCON, não conseguiram justificar a demora para repassar os descontos ao consumidor. Cato Lintanão, que foi identificado pelo PROCON. Alberto, são 5 postos que foram multados, mas essas multas ainda cabe defesa dos postos antes delas valerem efetivamente. Mas vou explicar exatamente tudo o que aconteceu para chegar nessa identificação. O PROCON pegou notas fiscais, fez o comparativo entre essas notas e os valores que foram anunciados no valor do litro dos combustíveis, tanto para redução como para aumento do valor dos combustíveis. E identificou que aqui em Londrina, em média, 20 centavos abaixo da média do país é o valor do preço, por exemplo, do litro da gasolina. Então, o PROCON considerou que, coletivamente, não há um abuso por parte dos revendedores. Ontem, um levantamento que a gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná, inclusive, já evidenciou isso. O levantamento feito com base nas pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Mostrou o seguinte: estabilidade nos preços semana a semana, mesmo depois da redução de valores por parte da Petrobras. Atualmente, o litro da gasolina comum, em média, está sendo vendido a R$ 5,43 aqui na cidade. Se a gente comparar as cidades, Londrina não está entre as mais caras. Mas o que se vê é que os descontos anunciados em junho não chegaram efetivamente ou de maneira completa nas bombas dos postos aqui da cidade. Em julho, houve o anúncio do retorno da cobrança de impostos federais e, consequentemente, os preços aumentaram. Os postos foram na onda do aumento, mas não aplicaram todo o valor de redução no mês de junho. Nas fiscalizações feitas nas últimas semanas pelo PROCON aqui em Londrina, 25 postos acabaram sendo notificados para que repassassem mais explicações sobre essa questão de redução depois do anúncio da Petrobras. Desses 25, em 5, o PROCON encontrou indícios de irregularidades. Por isso, o PROCON está aguardando que esses responsáveis pelos postos enviem mais documentos para verificar se de fato houve alguma infração. Então, eles estão sob análise por suspeita de irregularidades. Além desses 5, outros 2 postos já foram multados e já foi aberto um processo administrativo por parte do PROCON contra esses 2. O coordenador do PROCON aqui em Londrina falou sobre as irregularidades encontradas nesses 2 postos que já foram multados. Olha só. Nós encontramos abuso de poder econômico, tá? Até mesmo pelo fato deles não terem repassado para o consumidor esse repasse que a Petrobras fez. Foram 2 situações, foram em 2 momentos distintos, mas um, por exemplo, foi quando houve o repasse da Petrobras de 23 centavos, tá? Se eu não me engano, e aí de imediato não foi feito esse repasse para o consumidor. Então, o posto deixou de passar esse valor de 23 centavos. Geralmente acaba chegando até um pouco menor para o consumidor, cerca de 20 centavos, mas nem isso, nesse caso, foi feito o repasse, né? Então, o consumidor continua arcando, né, um valor maior, sendo que o posto já estava adquirindo esse combustível por um preço menor. Já iniciamos um processo administrativo para poder punir esse posto que não tenha repassado o valor para o consumidor. Em outro trecho de entrevista, o Thiago deixa claro o que acontece com esses postos e também o valor das multas. Vamos ouvir. Nesse tipo de caso, o posto ele pode sofrer sanção pecuniária, tá? Que ele deverá pagar uma multa administrativa, e essa multa ela varia muito de acordo com alguns fatores, tá? Existe a questão do faturamento, existe a questão se esse posto já respondeu um outro processo, se ele tem já um histórico aqui no PROCON, e a partir disso a gente faz uma dosimetria da pena, né? E aí chega a um valor final.
essa multa parte aí pelo menos de um valor de R$10.000, podendo chegar aí até 500 mil, R$1 milhão, a depender do faturamento e dessas outras condições do posto. E esses valores, portanto, só vão ser definidos quando o processo administrativo chegar de fato ao fim. Ainda está esse processo em andamento, os postos têm ainda essa margem para se defenderem do que está sendo apontado pelo PROCON e só no fim, se de fato for constatada irregularidade, é feito o cálculo exato das multas que eles vão receber e outras medidas que sejam necessárias. Importante a gente pontuar que no final deste mês tem uma nova rodada de fiscalização do PROCON. Eles vão fazer, na verdade, um novo levantamento, de preços e é importante que o consumidor esteja de olho nas notas fiscais e qualquer indício de irregularidade pode repassar ao PROCON para que essas fiscalizações sejam feitas. Alberto. Obrigado, Catherine. 2 postos multados, portanto, outros 5 sob investigação. Reportagem aí em parceria da Catherine Tanan com a Cristiane Oia, nossa produtora, que entrevistou o coordenador do PROCON aqui na nossa cidade. E cresceu 8% o emplacamento de motos novas no Paraná no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2022. A procura é tanta que, para alguns modelos, tem até fila de espera. Não faltam motivos para o aumento nas vendas de motocicletas. Baixo consumo de combustível, bem mais baratas do que os carros, menor gasto com manutenção, impostos menores, maior agilidade no trânsito. É muito rápido, né? O acesso em qualquer lugar é rapidinho, corta caminho. Pela agilidade, pela facilidade no trânsito. A disparada nas vendas tem relação também com os serviços de entrega, que aumentaram no período da pandemia e ainda estão em alta. Eu adoro dirigir e eu ganho a vida, assim, né? Dados da FenaBrave, a federação que reúne os distribuidores de veículos do país, mostram que no Paraná foram emplacadas no primeiro semestre 29 mil motocicletas, contra 26 mil no mesmo período do ano passado, um aumento de 8,28%. Em Londrina, o desempenho do setor foi ainda melhor, 8,65%. 1.720 unidades no primeiro semestre deste ano contra 1.583 em 2022. Os modelos mais requisitados são os de baixa cilindrada. Em geral, eles têm os menores preços. Mas os clientes estão enfrentando fila de espera nas concessionárias. Nesta aqui, em Londrina, quem fechar a compra hoje só coloca uma moto dessas na garagem em 6 semanas. Aqui já teve repleto de motos, cheio mesmo. Hoje o cliente fala assim, nossa, a loja tinha tantas motos, A gente está no mercado aí em torno de 40 anos aí, o pessoal tem conhecido bastante, fala, nossa, trocando de moto, eu vim aqui, tinha tanta moto, mas o que acontece? É a procura mesmo, que está bem alta. Os vendedores se esforçam para fazer negócio, mas está difícil. O Edson quer uma motocicleta nova, pode ser uma seminova. Não achou nenhuma nem outra. Já foi em quantas concessionárias? Foi em 2, e outras garagens também. Já foi também. Não tem? Não, que eu quero não. Muita gente procurando motos para economizar com combustível e também para trabalhar sobre 2 rodas. Falar agora das férias de julho, da criançada em casa e da dúvida de muita gente sobre o que fazer com o tempo dos pequenos. O Meio Dia Paraná traz agora ideias de brincadeiras e reflexões sobre a importância dessas atividades. Lembra quando a única preocupação nas férias era o horário de entrar em casa? Lembra quando bastavam alguns chinelos para a rua virar um campo de futebol? Com giz se fazia amarelinha. O passatempo das crianças de décadas atrás era bem diferente. Andar na rua, brincava na rua, brincava de queimado. Faziam mesmo os brinquedos, carroça de puxar, gostavam de pregar as madeirinhas para fazer o carrinho, montava mesmo em casa as coisas, Agora o rolê é outro. Hoje em dia é mais celular e outros tipos de brincadeiras, jogos e computador.
Tem que sempre procurar, sai do celular, eles só querem o celular. Um estudo brasileiro mostrou que as crianças que passam muito tempo no mundo virtual apresentam atraso no desenvolvimento. Por que será, hein? Segundo especialistas, porque nosso cérebro foi feito para interagir e se comunicar com o mundo real. Por isso aquelas brincadeiras antigas são boas para as crianças. O caminho não é ser inimigo da tecnologia digital, mas é retomar o contato com o mundo real, que é brincar e plantar e interagir com o mundo e com os outros. Agora nas férias da criançada, tá sem ideia? A gente vai te ajudar. Convidamos a Karina e o Hélio, que são educadores, e mostram 2 brincadeiras bem legais, baratas e que dá para fazer em casa. A primeira é a chamada areia cinética. São poucos ingredientes. Um detergente, areia, pode ser qualquer tipo de areia, água, maisena, um recipiente, um pote e um palitinho para mexer. E aí vai misturando até dar liga. Agora você já vendo que a areia vai dando a sua liga e é algo extremamente caseiro e divertido. E a areia está pronta, ela vai tendo formas. Ó. Então eu posso montar formas, castelinho. Mas eu acho que o de suma importância que fica para a família é essa presença com o seu filho. Eles estarem brincando e estarem interagindo. E por falar em interação, outra brincadeira que também proporciona convívio e aprendizado. O tradicional aviãozinho com sulfite usado. Vamos para a etapa 2, vamos construir aqui um telhado, né? Então passo, o telhado bem uniforme, esse é o avião a jato. Etapa 3, o outro lado. Vamos agora à etapa 4, fazer um grande telhado ao meio, né? Então etapa 4. E aí vou para a etapa 5, vou fazer a mesma dobradura do outro lado. Certo? Então aqui ó, formamos já uma parte. Agora nós vamos para a etapa 5. Vou dobrar ao meio para ficar uniforme. Ó. Vocês podem ver famílias que já está dando forma à dobradura. Então agora a etapa 6, né? Já está se transformando o avião a jato. Ó. Eu apoio, seguro, faço a primeira asa, certo? E vou deixá-la uniforme do mesmo jeito. Então a criança com o pai vai estar aí ampliando e ganhando esse tempo de espera, paciência, para que se transforme numa grande brincadeira. Enquanto as crianças vão fazendo a dobradura, o adulto pode ir ensinando sobre a história da aviação e depois de pronto é só usar a imaginação. A Karina e o Hélio sugerem um desafio de fazer o avião pousar dentro do pote, a partir de distâncias diferentes. A competição está acirrada, hein? Então estou no nível 2, ela no nível 2. Ah, errei. Vai trabalhar muita paciência, vai também adquirir coordenação motora fina, porque a criança vai estar fazendo a dobradura, essa é de suma importância para o seu dia a dia. E a importância de interação com seus pares. Eu digo os pares, famílias, ali primos, amigos, e se transforma num momento divertido e sem falar que o corpo vai estar entrando em movimento, isso vai ter gasto calórico, a criança vai ficar cada vez mais saudável. A Karina acertou. No aplicativo Você na RPC tem mais dicas de brincadeiras, ensinando a fazer, por exemplo, o vira-garrafa. Dá para fazer isso com materiais muito simples, muitos deles possivelmente que você já tem em casa, recicláveis. É para tirar a criançada da internet, do celular e, claro, compartilhar as férias, o seu tempo com os filhos, com os netos e os sobrinhos. Depois do intervalo, você vai ver no Meio Dia Paraná informações atualizadas sobre as razões do corte de árvores na Avenida Curitiba, na Zona Norte. A Cátulo Intanã teve acesso ao projeto, o que será feito por lá, de como será a revitalização desse espaço. Agora, 5 minutos para 1 da tarde. Meio-dia está no ar, mas os trabalhos aqui não param, né? Ao longo de todo o jornal, a gente vai atualizando, vai apurando novidades e foi o que fez há pouco a Cátulo Intanã. Ela está acompanhando hoje vários assuntos, um deles, o corte de árvores no Milton Gavete.
e está de volta agora porque tem atualizações, tem novas informações. Alberto, a gente falou anteriormente que as árvores foram cortadas aqui para revitalização da avenida, mas o secretário de Obras nos enviou mensagem dizendo que a revitalização será na praça e não unicamente nessa aqui onde nós estamos, não onde as árvores estão sendo cortadas, mas também ao longo da Avenida Curitiba, nos próximos cruzamentos, outras praças também vão ser revitalizadas. Só para retomar, aqui nessa praça no Milton Gavete, entre os dois sentidos aqui da Avenida Curitiba, 9 árvores foram cortadas. Telespectadores nos mandaram mensagens querendo entender o porquê da retirada dessas árvores. A gente veio até aqui e diz que a SEMA autorizou a retirada por um pedido da Secretaria de Obras, que vai fazer a revitalização dessa praça e também das outras abaixo ao longo da Avenida Curitiba. O que prevê os projetos para essas praças? Mais bancos no entorno, no modelo diferente dos que existem hoje por aqui. A instalação de um novo parquinho para as crianças. Existem aqui resquícios de um parquinho antigo, já bastante degradado, mas será feito um parquinho novo. Essa quadra aqui que a gente está mostrando para vocês, ela vai ser revitalizada também, essa quadra de esportes. Além disso, eles vão trocar a parte do piso. Aqui tem calçada no entorno das praças, mas a grama acabou cobrindo grande parte dessa calçada. Esse piso vai ser trocado. Eles vão instalar também piso tátil, trocar o gramado em alguns trechos, vão colocar novas mudas aqui até para compensar a retirada dessas 9 árvores nesse trecho que a gente está mostrando aqui. E também vão fazer pintura de todo o mobiliário, né? Os bancos, as lixeiras, a própria quadra e tudo que necessitar de uma pintura nova. Então, toda essa área, Alberto, aqui no Milton Gavete, vai ser revitalizado e você está vendo primeiro aqui no Meio Dia Paraná. É o nosso Meio Dia Paraná de olho aí nesses assuntos, ajudando a compreender as mudanças na cidade. O nosso jornalismo sempre com a nossa credibilidade, com toda a nossa confiabilidade nessa parceria com você, nosso telespectador. Obrigado a Catherine e obrigado aos telespectadores que logo cedo estavam de olho, já avisaram. Nossa equipe foi lá, mostrou o corte e agora todas essas atualizações para você em relação à erradicação de várias árvores na Avenida Curitiba, ao longo de 3 praças ali do conjunto Milton Gavete. Notícias agora das estradas, dos trabalhos ali na BR-376 entre Imbaú e Tibagi, onde um trecho da encosta cedeu no último domingo e tem interdição parcial por lá. Os trabalhos de limpeza de terra da BR-376, quilômetro 405, entre as cidades de Imbaú e Tibagi, se intensificaram na manhã desta terça-feira. Grandes quantidades de terra já foram retiradas da pista, porém ainda não há previsão de liberação total da rodovia. O risco de mais deslizamentos no local ainda é grande, por isso as equipes aguardam a avaliação técnica de um geólogo para seguir com a limpeza. Caso as chuvas na região piorem, a possibilidade é que a BR seja totalmente interditada no sentido Maringá-Curitiba para a segurança dos motoristas. Mas, até segunda ordem, meia pista segue livre para a passagem. A orientação aos motoristas é respeitar os limites de velocidade e dirigir com cuidado. O trecho está sinalizado e um novo desvio pela cidade de Telêmaco Borba já está sendo estudado pelo DENIT, caso as condições do tempo piorem. Tá friozinho, tá com o tempo fechado ali na região da BR-376 e da mesma forma aqui em Londrina, onde termômetros marcam agora 20 graus. Pelo menos nas imagens que nós temos girado a cidade, não tem indicativo de chuva, mas o tempo segue fechado e com previsão de chuva leve ao longo da tarde. Ao vivo também, Umuarama, capital da amizade, noroeste do Paraná. Por lá está mais friozinho, hein? O noroeste, que geralmente é mais quente, hoje está registrando 16 graus nesse começo de tarde de terça-feira. Já falei há pouco que pode chover a qualquer momento ao longo das próximas horas, uma chuva não em grande quantidade aqui na nossa região, mas e quarta-feira, como fica? Você confere comigo aqui na previsão. De acordo com a meteorologia, o sol volta a aparecer amanhã em meio a algumas nuvens, aquele comecinho de dia gelado ainda, mínima de 10 graus e sempre ventando em Apucarana, no restante da região 11 graus. E as máximas amanhã, 22, 23 graus, nada de chuva na quarta-feira, é o que indica a meteorologia. O tempo volta a ficar firme também aqui em Londrina, com as máximas
subindo pouco a pouco ao longo dos próximos dias. Começo da manhã, 12 graus na quarta, 13 na quinta e na sexta. Já ao longo da tarde, 23 hoje e amanhã. Quinta-feira, 24 graus. E na sexta-feira, máxima de 26 graus aqui em Londrina. Também nessa tela, telespectadores participando, a Irene Boveto mandando fotos de hoje pela manhã. Essa aqui, retratando as margens do rio Tibagi. Na sequência, recado do Valdenir Carlos Bonfaim, dizendo que concorda com o corte das árvores desde que plantem outras, ou seja, essa medida compensatória, né? Cortou ali para fazer a revitalização, plantio ali em outros locais também para manter aí a conservação do meio ambiente. Já a Luciana, pouca vergonha cortar árvores que estão em uma praça e quando alguém solicita o corte de uma árvore que está caindo, quebrando as calçadas, ninguém corta. Sem sentido. Luciana aí cobrando agilidade em respostas por parte da Prefeitura. Cláudio Moreno, inacreditável, o dinheiro público deve estar dando em árvore. Valor absurdo para reformar o Moringão para ter o piso irregular. O Ministério Público deveria investigar o caso. E por fim, o Walter Murá. Boa tarde. Eu estava na guarda do quartel do Exército em Assis, São Paulo, na noite de 18 de julho de 75. A noite da Geada Negra. Muito frio mesmo. E essas imagens aí, a gente encerra o Meio-Dia Paraná justamente com o arquivo da Geada Negra, que está completando 48 anos hoje. Está chegando o Globo Esporte. Se vê amanhã. Tchau, tchau. Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem.